Olá, muito bem-vindo à nossa devocional. Hoje nós vamos falar sobre estar sem fé ou uma pessoa que perde a fé. Eu quero pensar com você. Fica aí até o final e seja abençoado por essa devocional. Pois bem, nessa devocional nós vamos pensar um pouco sobre o texto de Romanos, capítulo 10, versículo 17, que diz assim, olha só. Como consequência, a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas vêm pela palavra de Cristo. Aqui está acontecendo talvez alguns questionamentos, né? Paulo está fazendo alguns questionamentos nessa ocasião, se o povo havia ouvido mesmo a mensagem de Cristo ou não na época, e aí eles debatem esse assunto. Mas eu queria pensar com você uma coisa muito interessante. O perigo de muitas vezes nós perdermos a nossa fé. E o que às vezes nos leva a perder essa fé? A primeira coisa que pode ser um risco de nos levar a perder a fé é não ouvir Jesus, é não ouvir a voz de Deus. Não no sentido talvez audível, não no sentido talvez de algo místico, um ato místico, né, que a gente ouve a voz de Deus. Talvez não seja essa a realidade, mas talvez o afastamento ou nos afastamos da palavra de Deus e muitas vezes a nossa fé vai esmorecendo. Percebe que quando a palavra aqui afirma que a fé vem pelo ouvir e o ouvir as boas novas de Cristo é porque a nossa fé ela se volta para as obras de Cristo e isso traz fé ao nosso coração, traz esperança quando nós observamos Jesus curando pessoas, cegos, coxos, pessoas que estavam com doenças terríveis. Quando nós observamos os atos de Jesus, nós ficamos maravilhados. A nossa fé naturalmente ela vai desenvolvendo, ela vai crescendo e aí nós vamos conhecendo esse Jesus e aí logo nós fortalecemos a nossa fé. O que eu quero dizer para você não podemos correr o risco de deixar de ouvir a voz de Deus e às vezes a nossa fé no meio desse turbilhão de vozes que nós ouvimos nesse tempo de pandemia, às vezes a voz de Jesus está bem baixinho e a gente nem consegue ouvir direito. Talvez Deus está falando bem baixinho e talvez nós não conseguimos ouvir diante de tanto turbilhão nesse tempo todo. Talvez eu fiz isso proposital para você entender que existem momentos que nós precisamos parar e ouvir as boas novas de Cristo. E a notícia da boa nova é que mesmo o pecador falho, precisando da graça de Deus, o Cristo vivo é a graça divina derramada sobre aquela cruz através do sacrifício e o alcance daquela cruz hoje pode alcançar o teu coração. Talvez a boa notícia para você hoje é que o seu dia já não começou tão bem ou você não está bem hoje, mas eu quero dizer para você que Cristo pode mudar a tua vida e a tua realidade. Talvez a boa notícia para você é que de fato a tua situação está complexa e nada se resolve e você tem tentado e não consegue. A boa notícia para você nessa noite é Cristo deseja ser o Senhor da sua vida. Ou talvez, quem sabe, a boa notícia é nos voltarmos para as obras de Cristo, para fortalecermos a nossa fé. Meu desejo, através disso, é que a sua fé seja fortalecida. Eu quero, comentando isso, eu quero fazer você lembrar que Jesus fez atos extraordinários. E o que diria nós diante de todas essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Meu irmão, que eu desejo, no fundo do meu coração, que a sua fé seja fortalecida no Senhor e que você ouça as boas novas de Cristo Jesus. Deus abençoe você, um grande abraço, fica com Deus.